Saudações, vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Juízes e hoje vamos aprender acerca de Débora. Juízes capítulo 4, versículo 1 a 9, mas iremos ler mais versículos, mas por enquanto vamos nos concentrar nestes versículos. Diz, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. E eu já expliquei essa palavra de novo ou novamente, como tenha a ver com o acrescentar a dimensão ou a piorar a situação das coisas. Não tem nada a ver com o repetir das ações. Diz claramente que isto aconteceu depois da morte de Eude. E sempre que os juízes estiveram lá, a situação era estável, mas logo que morreu o juiz, a situação piorava. Lembra que isso começou quando morreu Josué. Eles começaram a degradar-se. Depois veio o Oteniel. Quando morreu Oteniel, eles pioraram. Agora é depois da morte de Eude. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Jabim não é um nome de um rei, é como o título Faraó. Faraó não é nome de um rei no Egito, mas um título que cada rei recebia. A passagem continua dizendo: assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete Hagaion. É que isso não é Japão, não. No versículo 3 diz: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftal. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftal e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Antes Oteniel tornar-se juiz, eles foram oprimidos por Cuxa-Ramataim por 8 anos. Antes de Ehud tornar-se o juiz, eles se tornaram escravos dos moabitas por quantos anos? Por 18 anos. Agora, antes de subir Débora, eles se encontram debaixo do jugo dos cananeus por 20 anos. Eles, desta vez, não estavam apenas sob o jugo de governação, mas eram obrigados a trabalhar. Quer dizer, já era incluída a escravatura nesta opressão.
que eles usavam muito medo e desespero, eh, eram estes 900 carros de ferro. Será que já chegou num ponto em que, olhando para a tua vida da fé, parece que está no seu limite? Já gastou tempo na palavra, está tentando viver a sua vida cristã, mas o que acontece é parece que está circulando no mesmo lugar. A tua fé não está crescendo, fazendo coisas que tenham a ver com a vida cristã. Estou participando nos cultos da igreja, mas parece que a minha fé chegou no seu limite. Não estou mais a avançar. E quer dizer, chegou no lugar onde já está estagnado. Já chegou nesse ponto na vida. Como pastor, muitas das vezes nos encontramos nesse ponto. O problema é que quando chegamos nesse limite, perdemos a motivação de avançar, perdemos a motivação de ir adiante, perdemos força. Parece que já não há necessidade, não há aquilo que é força de vontade para continuar. Já estamos à procura da pessoa que possa nos empurrar a avançar. Quem está ali para me ajudar a avançar? E mantemos o status quo. É muito difícil se manter neste lugar porque parece estar a voltar para trás. Vamos voltar para Josué, capítulo 11, versículo 1. Em Josué, capítulo 11, versículo 1 diz: Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobab, rei de Madom, aos reis de Sinron e Aksaf. No versículo 10 a 12 diz: Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Mais uma vez, como era no Egito, os reis do Egito eram chamados de faraós. Assim também não é o mesmo Jabim que ressuscitou aqui em Azor. É o título que era dado aos reis de Azor. Todo homem que subia e se tornava rei recebia o título de Jabim. E os filisteus davam como título aos seus reis de Abimeleque. Então, quando notar o nome Jabim, pode ser que não esteja falando da mesma pessoa, mas de outra pessoa que recebeu o mesmo título. O que está errado aqui é que Josué exterminou totalmente este povo. O que acontece é que eles se restauraram e conseguiram se restabelecer. Como assim? O problema é que Israel não estava a cuidar bem das suas bênçãos, nem estava a cuidar ou gerenciar bem a terra prometida. Eles começaram a ter uma vida que não agrada a Deus e Deus permitiu com que estes se restabelecessem. Usando esta analogia, vamos pensar nos pecados que tínhamos quando, pela primeira vez, recebemos a Jesus. Quer dizer, foram totalmente destruídos, abandonamos totalmente. Depois de um tempo, surge esses espinhos, nos pica e nós reconhecemos: Deus ajuda-me e Deus ajuda-me a sair deles. E nos esquecemos. Este é o nosso maior problema, esquecer-nos.
e colocamos-nos no nível ou no estágio vulnerável de ele voltar a ter lugar nas nossas vidas. E o mesmo pecado está de volta com o mesmíssimo nome. Eles já haviam sido destruídos, mas estabeleceram-se e voltaram e estão a governar sobre os israelitas. E aquilo que havíamos derrotado volta a renascer. Vamos para Juízes capítulo 4. Vamos ler no versículo 2. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E o povo já estava clamando ao Senhor de novo. Será que está clamando ao Senhor? Qual é a razão que te leva a clamar ao Senhor? Afinal de contas, o que são carruagens de ferro? São aquelas coisas que limitam a nossa fé, que tentam apagar o fervor em nós. Será que a tua vida cristã está crescendo, a tua fé está crescendo ou está retrocedendo? O que é isto que nos limita? O que é isto que nos para de avançar para diante? O que é isto que nos impede de caminhar em obediência da palavra de Deus? Então, quando eles clamaram ao Senhor, a resposta de Deus foi de levantar a Débora. Eles clamaram ao Senhor dizendo: Jabim tem carruagens de ferro, 900 deles, por isso não podemos conquistá-lo, não podemos vencer, não podemos avançar contra ele. E Deus respondeu: Débora. Então, se tiver carruagem de ferro ao teu redor, tens que ter uma Débora. Vamos pensar sobre Débora. Juízes capítulo 4, versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidot, liderava Israel naquela época. Vamos colocar a nossa perspectiva mental naquela época. Uma mulher como uma juíza, uma mulher como uma líder. Na época atual é normal, mas voltando naquela época, naqueles tempos, o que pensa disto? Quando temos um gênero feminino liderando uma equipe de homens, o que isso significa? Naquela época nem poderia ensinar e muito menos fazer um trabalho destas. As mulheres naquela época nem poderiam entrar na lista do censo de pessoas. Desculpa, estou falando daquilo que acontecia naquela época. Mas a realidade que vemos é que a mulher estava no trono, comandando, liderando uma nação. O que isso tem nos dizer? É que a ordem estava invertida naquela nação. Porque Deus chegou a escolher esta mulher ou usar as mulheres porque os homens não tomavam aquilo que era as suas posições para cooperar e colaborar com Deus. Por isso Deus escolheu usar mulher que se disponibilizou como um instrumento que poderia ser usado naquela época ou naquele lugar, independentemente daquilo que era a inclinação cultural. Então, ela fazia o trabalho dela debaixo de uma árvore e ela decidia o que era certo e errado em Israel, tratando vários tipos de questões em Israel. Ela não estava envolvida naquilo que tem a ver com o grupo militar do país, mas por causa da situação que a nação se encontrava, Deus chama Débora para libertar Israel de debaixo do jugo de Jabim e Sísera. Vamos voltar mais um pouco para o versículo 4. Diz: Débora, uma profetisa,
mulher de Lapidó. Qual é a ênfase aqui? A ênfase é que esta Débora, a profetisa, é uma mulher. Lembra-se que tivemos o Eude com uma espada e tivemos o Sangar com uma aguizada de bois. E agora temos uma mulher. Mas essa situação está piorando, pá? Na perspectiva deles. Eles estavam a pensar, temos um grandioso inimigo e a nossa líder é fraca. Ela não é uma jovem vislumbrante, e tão bonita, com tanta força, não é uma virgem. É uma esposa de alguém. Sabe o que isso significa? Significa que ela é uma tia. É uma pessoa já adulta. E ela faz o trabalho dela debaixo de uma árvore, julgando as pessoas. Veja que do outro lado temos 900 carruagens de ferro, mas aqui só temos uma mulher debaixo de uma árvore. Quando alguém procurasse saber acerca do líder de Israel, ele mostrava uma mulher que está debaixo de uma árvore. Nem tem um gabinete. Está debaixo de uma árvore. Onde está o vosso líder? Aquela ali, debaixo de uma árvore. Veja que 900 carros de ferro versus uma mulher que trabalha debaixo de uma árvore. Então a questão agora é em que clube eu irei estar? Ou que clube posso apoiar? Em que clube posso apostar? Mas pelo menos não numa mulher. Mas a questão que se levanta é por que Deus escolheu esta mulher? Será que não poderia pelo menos escolher um homem? Uma mulher para lutar contra estes homens que estão militarmente fortalecidos em poderes de Canaã. Versículo 5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, este povo vinha a ela para decidir as suas questões, para buscar a justiça. Efraim era uma das cidades principais em Israel. Para que Efraim tivesse uma juíza feminina, significava que a situação de Israel estava pior. A situação governamental de Israel estava em desordem. O nome Débora significa abelha ou mel de abelha. Isso tem a ver com a descrição de sua inteligência e quão ocupada em trabalhar para o Senhor ela era. Não era uma mulher qualquer, era uma mulher ocupada com o lar, uma mulher ocupada também com as coisas de Deus. A partir do versículo 6 a versículo 9, vemos que Débora manda chamar um homem chamado Baraque. Talvez esse homem era o homem que estava sendo treinado para ser o juiz. No versículo 6 diz: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naftali. Ele diz: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúne 10.000 homens de Naftal e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rei Quizom, e os entregará em suas mãos. Débora está dizendo a este Baraque: eu quero que vá reúna 10.000 homens e vá lutar contra Císera, e Deus te dará a vitória. Versículo 8. Baraque diz a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você,
Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Agora, o que está a acontecer aqui? Débora diz a Baraque: reúna 10.000 homens e vá lutar contra Císara. Mas está aqui um homem que é chamado pelo Senhor para ir fazer o trabalho, mas volta e diz a uma mulher: se você ir comigo à guerra, vou. Se você não ir comigo na guerra, não vou. O fogo de Baraque não está na palavra de Deus que diz: Deus te dará vitória. Não. O fogo de Baraque está naquela mulher. Se ela ir comigo, então vou. Se não ir, não vou. É como se Deus estivesse a dizer algo e você começa a se focar nas tuas limitações. O pastor está te dando uma tarefa. Faça isso, ajuda naquilo, mas aquilo. Ah, pastor, eu estou muito ocupado. Ah, pastor, também eu não sou boa pessoa nisto. Às vezes levanta essa desculpa. Não, pastor, eu tenho que perguntar à minha esposa primeiro. Será que estaria a dizer: epa, se minha esposa não ir ao céu, também eu não vou ir ao céu, ou não quero ir ao céu? Não, eu tenho que pedir permissão à minha esposa se posso fazer isto ou não. E é Deus que está te mandando. Às vezes escondemos isso, tentando dizer: não, eu vou pensar no assunto, enquanto quero consultar a esposa. E esta é a mentalidade de Baraque. Ele deveria estar a se focar em obedecer à palavra de Deus, em levar avante a responsabilidade que Deus está lhe incumbindo. E a Débora responde: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. E ela conclui dizendo que a honra será dada a uma mulher. Por causa disso, o Senhor Deus vai entregar Císara nas mãos de uma mulher. Débora tinha um coração tão grande. Ela aceitou viajar e se infiltrar naquilo que é a companhia militar. Contra outras pessoas com suas agendas, prefere fazer aquilo, mas aquilo, o pastor. E se o pastor me mandar fazer isto, mas isto, eu posso fazer alegremente. Ele não está para seguir orientações de Deus através do homem de Deus. Quer decidir o que fazer e o que não fazer. Mas não é isto que Deus colocou na igreja, que colocou no seu reino. Deus coloca pessoas através das quais possa nos encarregar responsabilidade. E muitas das vezes falhamos nisso, porque achamos que não é o pastor que deve nos dar as ordens. Nós devemos decidir o que Deus quer que façamos, mas não funciona assim. Não somos nós que decidimos, é Deus que decide e nós obedecemos. E Débora diz: Deus queria te dar esta glória, mas por causa deste teu agir, a glória não é mais sua. Quando colocamos condicionalismo para fazer a obra do Senhor, quando encarregada pelo seu servo, perdemos a honra. A questão agora é: olha para a sua vida. Será que a tua entrega para a obra do Senhor é condicional? E começamos a nos focar nas nossas limitações, enquanto que a habilidade, o poder de quebrar carruagens de ferro, Deus já havia colocado em nós. E nos privamos de avançar e alcançar muitas vitórias e realizações na nossa vida de fé, porque somos condicionais. Sempre colocamos condições. Se você fizer isto, eu hei de fazer isto. Se você for, eu também irei. Deus, se me abençoar com isto, eu hei de fazer isto. Em outras palavras, se Deus não te dar aquilo,
você vai desistir da sua fé. Não importa qual vontade de Deus essa coisa seja, se você não receber esta condição, não vai fazer aqui. De caráter Barak está transmitindo aqui? Será que ele está tentando se esconder nas saias de Débora? Que é tão importante que a Débora esteja presente para ele cumprir a vontade de Deus? É verdade que ela é a mulher de Deus, mas ela já transmitiu aquilo que é a voz profética, ou aquilo que é a vontade de Deus. O Senhor diz que estarei contigo, entregarei a Císera e todas as suas carruagens nas tuas mãos, e te darei a vitória. Não estamos a falar de Barak como homem, estamos a falar de Barak como pessoa. Somos assim muitas das vezes, colocamos condicionalismo para cumprir com as tarefas que são nos incumbidas. Deus tens que me enriquecer primeiro para que eu possa doar na igreja. Deus tens que me dar boa saúde para eu fazer a obra de Deus. Deus tens que me alegrar, fazer aquilo que vai me fazer com que eu seja animado, seja alegre para fazer a sua obra. Sempre condicionalismos. Que não temos usado essas todas desculpas para evitar cumprir com a vontade de Deus. Temos que pensar nesse assunto. Será que todos esses condicionalismos que estamos a levantar não são apenas desculpas de cumprir com a vontade de Deus? Essas carruagens de ferro se tornaram desculpas para eles não avançar mais contra os cananeus. E tornaram-se boas desculpas para que eles não avançassem mais. Na verdade, não eram carros de fogo, eram suas mentalidades que já estavam programadas que não querem mais avançar. E usaram carros de ferro como desculpas. E permanece no mesmo lugar por muito tempo, sem fazer nada, por causa de suas desculpas, de não querer avançar. Antes de chegarmos no final do ano, vamos pensar no tipo de carruagem de ferro que nós construímos contra a nossa vida cristã. E vamos pedir a Deus para nos ajudar a remover ou destruir esses carros de ferro. Começa com a destruição de condições que eu levantei e já coloquei como fortalezas na minha mente. Quais são as condições que eu coloquei como barreira para não fazer a obra de Deus? Vamos remover essas condições e continuar com a obra de Deus. Vamos voltar para Juízes capítulo 4, versículo 10 até 24 e vamos olhar para a própria batalha, mas iremos ler versículo 10 até 17. Versículo 10. Então Débora foi a Quedes com Barak, onde ele convocou Zebulon e Naftal. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obab, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaim, perto de Quedes. Quando disseram a César que Barak, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, César reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harozet, Agoim, Auri, Kizom. E Débora disse também a Barak: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Císara em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Barak desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Barak, o Senhor, pela espada, derrotou Císara e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Císara desceu do seu carro e fugiu a pé. Barak perseguiu os carros de guerra, o exército de Harozet, Agoim, todo o exército de Císara
caiu ao fio da espada, não sobrou um homem só. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Que grande vitória! Será que isto foi por causa do poder militar de Barak? Como é que ele fez com que 10.000 homens corressem e lhe seguissem? Como se falássemos de 10.000 homens a pé contra 900 tanques de guerra. Quem iria ganhar aí? Não importa o quanto o número de pessoas a pé, mas pensa em 900 tanques de guerra. Como é que pode derrotar 900 tanques de guerra apenas pessoas que não têm instrumentos de guerra? Este é Deus mostrando que eu sou tão todo-poderoso. Isso não tem a ver com a presença da mulher Débora. Isto tem a ver com a honra da palavra que dei, que entregarei estes. Independentemente do instrumento sofisticado de guerra que eles têm, eu tenho capacidade de lhes derrotar. Lá era um homem com uma aguilhada de bois. Agora é uma mulher, Débora. Agora é esta mulher que é fraca, que está operando, está trabalhando, trazendo uma grande vitória junto com Barak e com apenas 10.000 homens contra tanques de guerra. Então, como é que eles chegaram a alcançar esta grande vitória? Vamos voltar para Juízes capítulo 4, versículo 7. Aqui Deus diz: ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. É Deus que diz que eu os farei com que eles vão vos atacar no rio Quizon e eu lhes entregarei nas suas mãos. Então, o rio Quizon é chave aqui. Depois da vitória, Débora fez uma música, já no capítulo 5, versículo 4. Versículo 4. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Versículo 21. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon, avante minha alma, seja forte. Então, o que aconteceu realmente aqui? É que no tempo seco o rio Quizon seca-se totalmente. Então é um lugar perfeito para aquelas carruagens atravessar. Durante o tempo chuvoso há ribeiros de água, há fluxo de muita água no rio. O que acontece é que era o tempo seco e Císera trouxe todas as suas carruagens naquele rio para atacar. E de repente há muitas chuvas e as carruagens são levadas pela corrente. Então o que aconteceu? Houve chuvas e enquanto o rio estava seco, começaram a aparecer muita lama e as carruagens não poderiam mais correr devidamente. É por isso que Císera desceu de uma das carruagens, começou a fugir a pé. Eles não tiveram que usar muito esforço, só tiveram que rodear as carruagens, porque como estavam ali na lama e não tinham como mover-se, era só começar a destruir o inimigo. E assim os derrotaram. Quando pensamos nessas carruagens de ferro, estamos a pensar nas nossas próprias limitações. Quando Deus diz, eu quero remover essas limitações,
É muito simples. Basta seguir aquilo que é o comando de Deus. Basta estarmos dispostos a obedecer a Deus, termos fé em Deus e sairmos para atravessar essas limitações. Sempre que colocamos os nossos olhos nas limitações, parecem grandes demais, mas vamos pela via da fé. Lembra-se que caminhamos pela fé, não pela vista. Vamos usar a nossa fé. Vamos chegar ali e ver que, uau, isso não era nada. Porque com Deus tudo é possível. Enquanto estou preparando os estudos de juízo, isso está me desafiando a ver, a me espelhar a mim mesmo, ver as limitações que eu coloquei, mentalizei, ver as barreiras que eu mentalizei, ver a carruagem de ferro que eu coloquei diante de mim. Isso está me espelhando e fazer com que eu possa me autodescobrir e deixar com que Deus possa me ajudar para poder avançar. E isto ajuda-me a remover alguns pensamentos, alguns maus hábitos que já havia enraizado em mim. Se estiver a me acompanhar na leitura desta passagem, qual é a questão que se levanta agora? Então, onde está Císera agora? O que Débora falou a Baraque? Falou que por causa deste teu comportamento, a honra não será sua, mas para uma mulher, porque Deus vai entregar Císera a uma mulher. E nós estamos a pensar, será Débora. Não é Débora, mas é uma mulher. Veja que foi a tenda de Jael que este era o lugar neutro entre Israel e eles. Versículo 18 diz: Jael saiu ao encontro de Císara e o convidou. Venha, entra na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Um pão quer dizer, é algo confortável. Versículo 19 diz: Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feito de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. César disse à mulher: Fica à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Versículo 21 diz: Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Quando fala-se de têmpora, fala-se deste lugar próximo à testa. Ele estava lá a dormir e de repente está a sentir um perigo, está a entrar e morreu ali. E lembra-se que ela tinha que fazer isto muito rápido e tinha que bater este prego de uma vez, porque este homem, Císara, era general do exército. Qualquer falha era mortal para ele. Então, pensa no medo em que ela tinha de falhar. Tinha experiência em fazer isso? Não. E tinha que aplicar toda a força necessária para cravar o homem de uma vez para todas. Não poderia haver alguma falha. Assim foi tomada a honra de Baraque matar o César. Mas o que essa história tem a nos dizer é que se Deus nos dá uma oportunidade de fazer a sua obra, devemos tomar essa oportunidade como uma oportunidade ímpar, como se Deus não haverá de nos disponibilizar mais outra oportunidade. Não deixando com que Deus envie outra pessoa. E veja aqui que é uma pessoa que nem é israelita. Depois desta grande vitória, Débora glorificou a Deus através de uma canção, um cântico de vitória,
um cântico de agradecimento e de render honra a Deus que deu esta vitória. A primeira parte da música glorifica a Deus, a segunda parte da música traz a honra para Barak e a Jael, que matou a Císera e todas as tribos que participaram naquela batalha. Depois de uma grande vitória como estes, temos de aprender a construir uma música de adoração, de louvor a Deus. Pergunta-se a si mesmo, será que já cantou algum cântico para o Senhor por causa de uma vitória que você recebeu do Senhor? Qual é a razão deste cântico? Não precisam que sejam líricos e físicos, mas significa que há momentos de louvor na sua vida quando alcança uma certa vitória. Nos damos tempos, nos levantamos diante dos irmãos na igreja e começamos a cantar de alegria, reconhecendo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, seja na nossa casa ou qualquer esfera em que Deus tenha operado nas nossas vidas. Quer dizer, reconhecemos diante das pessoas as boas obras de Deus nas nossas vidas. Não escondemos o que Deus fez para nós. Qual é o propósito desta música? É lembrar daquilo que Deus fez na sua vida e também manter uma lembrança da boa mão de Deus, aquilo que vai te fortalecer no futuro quando se encontrar com certo tipo de problema, vai te fazer lembrar de como Deus terá te ajudado num tempo em que você precisou e como Ele tem o poder ainda hoje para te ajudar assim que precisa da manifestação da sua mão na sua vida. Será que temos esse estilo de vida ou hábito de cantar, de louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas? Nas Escrituras estamos sendo encorajados para cantar cânticos espirituais, sempre salmodiando para Deus. Será que as nossas vidas cantam das maravilhas de Deus, fazem entender às outras pessoas que o nosso Deus é vivo? Será que as nossas vidas têm o hábito de cantar para proclamar aquilo que é a existência e a benevolência de Deus? Muitas das vezes nós olhamos para as nossas incapacidades, as nossas condições, focamos nas nossas opiniões, os nossos benefícios e o nosso conforto. O cântico de Débora fala do poder de Deus sobre todas as carruagens de ferro e todo poder do maligno. Este cântico mostra como Israel tinha um exército fraco em comparação com a do inimigo e como Israel estava fraco diante do inimigo, mas pelo poder de Deus prevaleceu contra todo o poder militar do inimigo por causa do braço estendido de Deus que estava em Israel. Assim, triunfaram contra o inimigo, ganhando a vitória. Atravessamos situações em que vemos isso é impossível que eu possa atravessar ou vencer, mas Deus nos leva e nos faz triunfar em Cristo. Ela diz em Juízes capítulo 5, versículo 10: vocês que cavalgam em brancos jumentos, assentam-se em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considere. Ela diz, considere isto ou pense nisso. E o que são jumentos brancos? Quem são os que cavalgam em jumentos brancos? Alguém já cavalgou
num jumento branco. Ela fala da realeza. Quando passa pela estrada e vê um carro e vê que está passando realeza, dá para notar, uau, que carrão! É um estilo de realeza. Ela continua dizendo, vocês que se assentam em ricos tapetes, e isso é também características de riqueza. Aqueles que não sentam no chão. E fala daqueles que caminham pela estrada. Quem são? Aqueles que andam pelos BMWs, aqueles que andam de táxi, aqueles que andam de buses públicos ou transporte público. E diz que não importa quem quer que você seja, a classe alta, classe média ou classe baixa, todos devemos louvar a Deus, devemos considerar o poder de Deus, devemos considerar a benevolência, a bondade de Deus, devemos considerar a manifestação de Deus a favor do seu povo e lhe render a devida glória, lhe render a glória que ele merece, lhe glorificarmos como deve ser. Sabes, não cantamos porque as coisas estão indo bem conosco. Cantamos porque reconhecemos a glória de Deus, reconhecemos a boa mão de Deus, reconhecemos os feitos de Deus, a magnificência de Deus, o quão ele merece. Não é porque o que está a acontecer agora, é por causa daquilo que ele é. Se olhar para o círculo de nossa vida, é apenas um círculo de se gabar por pequenas coisas. O que realmente está errado, nós deveríamos louvar a Deus por tudo quanto acontece nas nossas vidas. Tem alguém que chegou a dizer que os cristãos são os maiores pessimistas que existem e eles só vivem amedrontando as pessoas. Mas na verdade, considere a realidade do sofrimento que alguém vai passar se ele morrer sem Jesus. Isso sim deveria tirar sono a pessoa que não tem Jesus. Pensar na importância de preparar a sua vida ainda hoje. É verdade que nós somos tão limitados, mas não vamos limitar a Deus em como Ele possa nos ajudar a atravessar as nossas dificuldades. Quando nos deixamos ser usados por Deus, as nossas limitações desvanecem, porque o poder dele começa a operar onde se manifestam as nossas limitações. Vamos nos lembrar que em qualquer tipo de carruagem de ferro em que estejamos ser amarrados, ou em quaisquer tipo de limitações em que possamos nos encontrar, vamos orar hoje acerca desse assunto. Vamos perguntar-nos a nós mesmos, será que esta limitação não está sendo criada ou pela minha mentalidade ou o meu coração? Segundo, vamos pedir a Deus para que possa nos ajudar a vencer estas carruagens de ferro. Vamos dizer a Deus que precisamos do seu poder sobrenatural para que possamos nos sair desta situação. Por favor, opera no meu coração, opera na minha mente, para que possa remover o que esteja bloqueando, para que possamos crescer, para que possamos avançar. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te agradecemos por ser tão paciente para conosco, nos dando a oportunidade de fazer a sua obra. Pai, oramos para que possa entrar nas nossas vidas e tirar as limitações de carruagens de ferro que aparentam estar diante de nós. Aparenta serem grandes e poderosos. Apenas através do seu poder podemos vencê-los. Todos os instrumentos que Satanás está usando para neutralizar-nos,
para causar medo em nós, pedimos que o Senhor possa inutilizá-los. Pai, venha sobre cada vida de cada um e faça com que as suas vidas sejam produtivas, eficazes. Ajuda a ver que o Senhor está ali para cada um deles. Pai, reconhecemos que temos usado as nossas próprias forças e estamos quase para desabar. Agora precisamos de sua Débora, precisamos de sua mão para que possa nos fazer avançar. Nosso Pai, usa-nos e mostra ao mundo todo o teu poder através de nós, para que tudo isso opere para o avanço do seu reino. Muito obrigado pela sua graça. Muito obrigado por ter nos escolhido. Estamos certos que o Senhor vai responder às nossas orações. Por isso oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.